Bom dia a todos! O tema que eu queria falar nesse vídeo, e provavelmente eu vou gravar mais vídeos nesse assunto, porque é um assunto muito extenso e como eu estou no começo desse movimento, né, novo, eu acho que eu ainda vou ter mais informação, mais informações futuras que eu vou querer deixar registrado e que eu vou querer falar um pouco da minha experiência, que é sobre colocar a Bela em uma escola. Então, algumas coisas, né, que eu preciso falar antes de falar sobre a decisão de uma escola. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: eu trabalho de casa atualmente. Eu sou advogada e hoje o processo dos fóruns que eu trabalho estão eletrônicos, 100% eletrônicos. Então, todas as petições, toda a comunicação com o juiz, comunicação com o cliente, eu faço de casa pela internet. Claro que é cansativo, porque minha função número 1 é a Bela. Então, assim, a minha prioridade é ela. E no tempo que eu tenho que eu não estou com ela, ou que ela está dormindo, ou que ela está com a minha mãe, ou que ela está com o papai dela, eu faço essa minha outra função, que é a função de advogada. Algumas vezes eu tenho que sair de casa para exercer essa função, que são os momentos que eu tenho que ir em audiência, que aí continuam pessoais, né, quando o juiz não julga direto, algumas vezes tem audiência, e eu tenho que me deslocar até lá. Visto que minha mãe é minha vizinha, ela sempre fica com a Bela. E já aconteceu também de eu precisar ir no médico, não querer levar ela, porque era no ambiente de hospital, e aí minha mãe fica com ela. Então toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa fora, que eu não posso ou não quero levar a Bela, minha mãe se disponibiliza a ficar com ela, e isso tem sido muito tranquilo pra gente. Então essa é uma função que eu exerço. A outra função que eu exerço profissionalmente é que a gente tem uma loja online, eu e meu marido. E foi uma coisa muito boa na nossa vida, porque primeiro que eu respondo todas as perguntas do cliente online, faço toda a tratativa por e-mail, pelo computador, faço a venda pelo computador, é uma loja na internet, né? Então não tem nem espaço físico. E o estoque da nossa loja, né, toda a mercadoria que a gente vende, ela fica no nosso quartinho de empregada, que a gente não usa como quartinho de empregada. Nossa empregada não dorme aqui, então todo o quartinho de empregada, ele é cheio de prateleira, mesa e tal, e eu uso lá para estocar os produtos, fazer os pacotes. E a outra parte boa é que o vizinho de cima aqui no prédio tem um correio. Então eu embalo e minha empregada leva lá para ele, e quando ele vai para o correio ele despacha para mim. Então é uma coisa muito conveniente, muito cômoda, graças a Deus, sou muito grata por esse privilégio de poder continuar trabalhando de casa e os trabalhos que eu faço, claro, né, que eu não estou pegando grandes causas, porque eu estou trabalhando sozinha, de casa, né, minha prioridade hoje não é a advocacia, então assim, eu estou pegando causas menos complexas, só pego os fóruns pertos, porque eu sei que eu posso ter algum deslocamento e aí eu não quero ficar muito longe da Bela, então eu quero só coisa perto. E a nossa loja também, eu gasto em média 1 hora por dia com a loja e dá super certo, né? É uma entrada boa de dinheiro que a gente tem, que a gente conta com isso. Então profissionalmente deu muito certo essa minha escolha com esse período da nossa vida, que é o período que eu estou exercendo a maternidade. Então, dito isso, dito que eu consigo trabalhar de casa, que o trabalho que eu estou exercendo hoje, os dois, são flexíveis, são tranquilos e não demandam grandes horas de trabalho, eu tenho muita disponibilidade de ficar com a Bela, de ser mãe e de ser uma mãe dedicada. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que pesava muito para mim, né, quando eu estava grávida, e eu até gravei um vídeo qual é o melhor momento para engravidar, e tudo isso eu pesei quando eu estava tomando a decisão de engravidar nesse momento que eu engravidei, é que não basta a gente estar com um filho, ser mãe, por exemplo. Se eu tivesse mais causas trabalhando, eu acho que eu não conseguiria ter essa dedicação que eu tenho para a Bela. Então, para mim, não basta estar em casa com a Bela. Eu tenho que realmente estar com a Bela. Então, eu me preocupo muito em expor ela a atividades bacanas. Então, eu leio livro para ela, eu canto música para ela, eu faço atividades com ela, eu brinco no chão com brinquedo com ela, eu levo ela para passear, eu levo ela para peça de teatro, e eu acho importante que seja dessa forma. Eu não conseguiria fazer de outra forma. Então, eu realmente me dedico, né? Então, eu estimulo minha filha, faço atividades, e o que significa, né? Que eu vou chegar nesse ponto, que eu não tenho pressa de colocar ela na escola, ou de ter uma babá, ou de
né, deixar ela com a avó, porque eu tenho essa disponibilidade, tenho essa vontade, tenho esse prazer de desenvolver minha filha, de brincar com ela, que principalmente é brincar, né? São as brincadeiras que desenvolvem o bebê, né? Não tem atividade para bebê, né? Mas são as brincadeiras que desenvolvem, que estimulam, né? Eu procuro sempre falar corretamente perto dela, porque eu sei que ela tá ouvindo. Claro, ela não vai repetir ainda, né? Ela é bebezinha, mas ela já está ouvindo, está entrando em contato com palavras novas, então eu leio para ela, eu articulo as palavras quando eu estou falando com ela, e todas essas mil coisas que a gente sabe que é importante para o bebê nos primeiros momentos de vida. Então, visto que eu trabalho de casa, que eu gosto e estimulo minha filha, que eu tenho essa disponibilidade, eu sabia que eu não ia querer colocar ela tão cedo e nem precisaria colocar ela tão cedo, porque eu sei que tem mães que tem que voltar depois da licença de maternidade e aí precisa já colocar em creche ou escola ou sei lá o que, babá. Não é meu caso, porque eu trabalho de casa. Então, analisando esse cenário, o que eu comecei a pensar? Eu gosto de ficar com a Bela, ela parece que gosta, né, de ficar comigo, a gente faz as atividades. Foram raros os momentos que eu vi ela entediada, porque eu tô sempre dando estímulos novos para ela. Então eu falei, tá muito tranquila essa situação, mas até quando vai estar tranquila? Não sei. E aí, conversando com outras mães, eu percebi que chega uma idade que a criança quer ter contato com outras crianças. A criança, ela tem a necessidade de ter um ambiente cercado de crianças, e o desenvolvimento é muito mais rápido quando ela está cercada de crianças, e principalmente na mesma faixa etária e tudo mais. Então, pensando nisso tudo, eu falei, provavelmente, e aqui eu quero deixar claro que não é uma decisão fechada, mas provavelmente eu vou colocar a Bela em 2018 na escola. Não sei ainda se no começo do ano ou no segundo semestre de 2018, mas muito provavelmente em 2018, porque a gente não tem muito contato com criança. O meu prédio tinha uma menininha, mais ou menos da idade dela, 2 meses mais velha, e ela se mudou. Então não tem criança nenhuma. Então eu desço lá na área comum do prédio, lá no térreo, sou eu e ela. Não tem ninguém, somos só nós duas. Aí eu vou no balanço com ela, brinco com ela, mas sou só eu e ela, que é a mesma coisa que eu tenho aqui em casa. Eu tenho 2 sobrinhos que de vez em quando estão aqui, nós estamos na casa dele, principalmente nós encontramos na casa da minha sogra toda semana e ela tem contato com eles, mas eu ainda acho pouco. E eu tenho uma filhada, e essa filhada tem um irmãozinho também no interior que ela tem contato, mas muito pouco porque é do interior, então tem que viajar ou eles virem pra cá, então não é muito contato, o contato dela com criança é pequeno. Toda vez que eu vou em alguma pracinha aqui perto, ela é muito pequena ainda, então as crianças não chegam perto, se chegam perto é mais pra fazer carinho e tal, não é pra brincar. E eu queria que ela brincasse, né, vir criança aqui em casa, sentar no chão com ela e brincar. E ela tem mais isso com o filho de uma amiga minha que tem a mesma idade que ela. Então, a Bela nasceu 20 de outubro, ele nasceu 5 de outubro. E aí a gente, né, marca dela vir aqui, eles brincam juntos, a gente vai pra lá. Mas também não é sempre, porque essa minha amiga trabalha bastante, é bem corrida, então não é sempre que isso acontece. Então eu acho que em 2018 eu vou querer que ela tenha esse contato com criança, que eu acho que vai ser importante para ela, para o desenvolvimento dela, e acho que ela vai gostar de ter amiguinhos e brincar e tudo mais. Então, eu como uma pessoa extremamente organizada, extremamente metódica, extremamente, eu gosto de planejar as coisas, o que eu fiz? Já comecei a visitar escolas. Então, junho, olha, estamos em junho e eu já comecei, já vi 3 escolas. E aí, quais os critérios que eu usei, né? Porque eu comecei a visitar agora, então meu contato com a escola tá super recente. Primeiro critério que eu usei, ser perto de casa, porque eu quero levar ela e buscar, então eu quero um lugar perto, né? Especialmente se der para ir a pé, aí tá 1000 maravilhas, e eu tô vendo algumas que dão. Mas provavelmente eu vou levar de carro. O ponto é, primeiro pré-requisito, ser perto de casa. Segundo pré-requisito, eu vou querer que ela fique, nesse primeiro momento, só meio período na escola. Um período de 4 horas. Outro pré-requisito, eu quero que ela estude de manhã. Por quê? Porque de manhã ela faz uma soneca de 30 a 45 minutos. À tarde, teoricamente não é sempre, mas é uma soneca mais longa, de 1h30, 2 horas. Então, para ela ficar 4 horas na escola e dessas 4 horas, quase 2 ela tá dormindo, eu não acho legal. Então, eu prefiro o período da manhã.
Além disso, ela acorda muito cedo, ela acorda 6 da manhã e super pilhada, com muita energia. Então, eu acho que vai ser um momento legal para ela estar com outras crianças, para estar no ambiente que ela vai brincar, se divertir de manhã. Outra coisa, por que escola e não creche? Porque eu tenho disponibilidade para dar banho, para dar comida e eu adoro fazer essas coisas. Então, não tem por que ela estar em algum outro lugar para essas atividades. É de verdade um profissional, né, da pedagogia que possa desenvolvê-la e o contato com outras crianças que eu estou buscando, ponto. Então, só meio período e escola e não creche. É porque eu não deixo com a minha mãe, que é minha vizinha, né, que atualmente não trabalha e tal, porque eu acho importante esse contato com crianças. Apesar da minha mãe ser super disponível, ter o maior prazer, a Bela tem um amor pela minha mãe que é impressionante, super grudinho com ela, mas eu acho importante esse contato com crianças, apesar de eu achar que minha mãe desenvolve ela muito bem, educa, mima como qualquer outra avó, mas ela também impõe limites. A Bela tá numa fase de engatinhar pela casa toda, se apoiar e levantar, e às vezes ela vai em algum eletrônico na casa da minha mãe, ou em alguma coisa que pode quebrar. Se minha mãe fala dela não, ela não vai. Então assim, minha mãe educa, minha mãe impõe limites, minha mãe alimenta muito bem, faz toda a parte que eu faço, minha mãe faz no mesmo esquema que eu, mas também teria essa questão de não ter contato com outras crianças. Então seriam essas alternativas, né? A avó e outra alternativa, babá, porque eu não quero babá também, porque estaria aqui em casa e aí faria as mesmas coisas que eu tenho disponibilidade para fazer e também teria o problema de ter contato com a criança, porque a babá iria para uma praça que eu também já vou e lá, né, não é tanto tempo, mas tem contato com criança, mas ainda muito pouco, porque não anda, não vou deixar minha filha engatinhar na grama, né? Às vezes eu deixo, mas não sempre. Então teria essa restrição. E outra coisa, não precisa, né? Eu tô aqui para fazer as coisas que a babá faria, e aí ia faltar esse contato com criança. E no prédio não tem criança, como eu falei. Então eu achei que a decisão mais acertada foi sim escola. Então eu já comecei a ver escolas do bairro, já visitei 3, pretendo visitar mais 10. Esse é meu nível de preparo, esse é meu nível de organização. Realmente eu vejo várias, visito várias, tenho pré-requisitos, tenho coisas que eu estou observando. Tem uma delas que eu já cortei completamente, inclusive foi a que eu visitei hoje. Já vi que não é um ambiente que eu quero que minha filha esteja por N motivos, mas depois eu vou gravar um vídeo só falando o que eu buscava na escola, o que me surpreendeu, né? Porque tem escolas que eu nem esperava uma determinada coisa e a escola falou que oferece essa coisa. Tô achando ótimo. Então, assim, depois eu vou gravar um vídeo para falar de escolas, mas só quando eu visitar todas, quando eu já tiver, né, pelo menos a top 3 lá, as 3 melhores, aí eu falo só de escola. Mas então, por enquanto, eu queria falar isso, que comecei a pesquisar escolas, os pré-requisitos por enquanto, que seja perto, que seja meio período, seja de manhã, e que tem os mesmos valores que eu tenho aqui em casa, né? Porque eu não quero uma escola que ela vai para lá e vai ser uma coisa completamente diferente do que ela vive aqui, que é um ambiente de carinho, um ambiente que a gente não grita com ela, a gente grita de alegria para brincar, fazer bagunça, mas a gente não grita com ela, muito menos bate nela ou coisa do tipo. Mas parece que é um absurdo eu falar isso. Eu fiquei sabendo de uma escola que eu até pensei em visitar, obviamente está cortada, porque eu acabei de falar com uma amiga que o filho dela estudava lá, e ele acabou mordendo um amiguinho mais novo, um bebê. Ele devia ter uns 3 anos, mordeu um bebê de 1 ano, não sei a idade certa. E aí a professora fez o seguinte, falou para um amiguinho mais velho, de 5 anos, morder ele para ele ver como ele se sentia. Gente, não preciso nem falar do absurdo que é isso. Então, assim, eu tô analisando muito bem, não só as questões práticas, que são ser um lugar organizado, ser um lugar limpo, ser um lugar seguro. Teve uma escola que eu visitei e eu sou muito detalhista, eu vou na minúcia, no detalhe, que tinha um veneno. Sabe aqueles SBPs que a gente passa no ambiente? Tinha um veneno. Eu falei, não quero uma escola que tem um veneno. Minha filha, meu bebê vai estar aqui, pelo amor de Deus, que ter um veneno não é razoável. Bom, de qualquer forma, então olhando toda essa parte prática, olhando a parte da como eles vão desenvolver, né, a parte pedagógica que eles colocam, um outro interesse que eu tenho, não decidi ainda, mas talvez numa educação bilíngue, estou visitando algumas escolas, estamos considerando essa possibilidade de educação e várias outras coisas que a gente analisa. E principalmente eu estou indo lá com o coração aberto para ver se é um lugar que meu coração ficaria em paz de deixar minha filha. Então eu quero ver se as pessoas que estão lá cuidando são carinhosas, se as pessoas que estão lá amam o que fazem, não estão lá por obrigação, não estão lá porque
precisam estar, claro, né, um trabalho, mas que estejam lá com paixão, que gostem realmente de criança. E aí, né, a primeira escola que eu visitei aconteceu um fato que me chamou a atenção, não foi nada demais, tanto que eu continuo considerando essa escola como uma possibilidade. Mas só para citar que eu estou observando tudo mesmo, eu estava lá conversando com a coordenadora pedagógica e tinham crianças brincando no pátio, que é o ar livre, super gostoso. E aí um menininho pegou, mais velho que a Bela, devia ter uns 3, 4 anos, acho. Pegou uma bicicletinha e foi andando na pistinha lá que tinha de bicicletinha e quase atropelou a professora. A professora fez assim, oh! Bom, não é nada demais, também não quero achar que as pessoas achem que eu sou muito exigente e tal, eu sou bastante exigente, mas não nada demais. Não é uma coisa que me faria não escolher essa escola. Mas né, se acontece comigo, a Bela vem na minha direção, os meus sobrinhos mesmo, o que eu vou fazer? Vou falar, olha, vai com calma, olha se tá vindo pessoas para não machucar você, não machucar alguém, vai devagar, porque é o momento que você tá tendo a oportunidade de educar, é o momento que você tá dando a chance, na prática, né, acabou de acontecer aquele fato, de orientar a criança a não ir rápido, a prestar atenção, né? Fica ligado, não vai olhando para baixo, olha para frente, tá vindo alguém? Vai devagar, desacelera, para alguém passar. Poxa, você tem que pensar mais na frente. Hoje é uma bicicletinha, amanhã ele é um motorista que não vai frear pro pedestre. Tá bom, tô indo longe demais. O ponto é, não gostei, não achei legal esse ou. Não é uma coisa que eu falaria para minha filha, não falaria para os meus sobrinhos ou, né? Olha, vai com calma, pode até ser, né? Aquela reação no momento e depois falar, vai com calma, não precisa correr, vai devagar até para você não cair, para não machucar ninguém. Então, assim, só um fato. E por que eu observei isso? Só isso isolada não me faria pensar, mas essa mesma professora foi a professora que a gente assistiu um pouquinho da aula dela e eu notei que ela não sorri muito para falar com as crianças, né? E é muito comum, né? Quando a gente está lidando com bebê, com criança, a gente sorri e tudo, eu notei que ela era meio séria. Então, isso combinado também, novamente deixando claro que não é um critério para eu não escolher a escola, tanto que ela continua na minha lista, a que eu cortei não foi essa, foi uma outra. Mas são coisas que eu estou observando, então eu estou observando absolutamente tudo, mas depois eu faço um vídeo só para falar dos meus critérios, tudo que eu vi nas escolas e qual que eu decidi. Não é certeza que ela vai entrar na escola em 2018, mas é muito provável, porque eu já estou vendo essa necessidade nela, e a gente está no primeiro semestre de 2017, ou seja, tem o segundo semestre inteiro de 2017 para ela ficar comigo, e aí depois eu acho que ela vai estar pronta para esse ambiente escolar, mais ou menos com 1 ano e 3 meses, 4 meses, eu acho que vai ser uma idade legal para ela estar meio período longe, eu não colocaria período integral. Para mim, nada contra quem coloca, mas na minha atual realidade, para nossa família, funcionaria melhor meio período, que seria o período que eu iria aproveitar para fazer coisas fora de casa, para fazer meus 2 trabalhos, e seria mais do que suficiente. E aí eu estaria pronta para me dedicar exclusivamente a ela. Então é isso, só queria deixar registrado então que eu já comecei a pesquisar a escola, que eu estou já estudando essa nova realidade, né, essa nova possibilidade, até porque eu ainda amamento, então é uma coisa que, claro, meio período não iria mudar, mas é uma coisa já, né, pra gente começar a pensar como vai fazer, se bem que agora pensando o horário da escola que eu tô vendo, a maioria é das 8 ao meio-dia, não é um horário que ela mama, então isso não seria um problema, mas pra gente começar a ver como vai ser, né, ela ficar longe de mim, eu ficar longe dela, e eu já vou me preparando psicologicamente, preparando nossa estrutura para que isso funcione da melhor maneira possível. Então, quando eu tiver visitado todas as escolas, quando eu tiver já mais ou menos ideia, né, do que eu vou querer para ela, e aí quando eu decidir também se vai ser no primeiro semestre de 2018 ou no segundo semestre de 2018, eu gravo um vídeo para contar tudo e para deixar registrado também essa nova fase na vida da Belinha. Então é isso para esse vídeo, até o próximo vídeo.